É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. Eu sou Daniel Coelho, estou muito contente de poder viver mais esse dia com você e com essa convidada ilustre. Senhoras e senhores, que gabarito, que currículo. Fiquei quase 40 minutos aqui lendo esse currículo portentoso, mas antes da gente ir para esse episódio, quero te pedir aquelas coisas básicas. Por favor, curta esse episódio, comente, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, ajude-nos, help-nos. Se inscreve aqui e vamos junto construir aquilo que Deus tem nos oportunizado a viver e a repartir com todos vocês. Então se inscreve no canal, curte, comenta e vamos pro episódio. É isso aí, gente, ó, tá valendo aqui, Felipe tumultuando com o Osmar, que cortou o cabelo, graças a Deus, uma benção, Osmar. E a gente tá aqui com a Linda, que a gente se conheceu, né, pessoalmente agora. A gente já tá aqui com mais ou menos 75 episódios. Quantos que são? A gente tá nos 76 agora. 76. E quase todos, talvez uns 2 só, a gente não conhecia, tal. Mas no nosso caso, a gente tem uma gama de amigos, assim. Então, eu tô bem contente, escutei muito sobre você. Por isso que minha vida não ia ser completa se você não viesse aqui. Porque todo mundo tem que trazer a Linda. Eu falei assim, gente, como é que eu vou conversar com a Linda se eu ficar chamando ela de Linda? Será que ela vai achar estranho? Tem algum outro nome? Eu falei brincando. Mas que alegria, Linda. Se apresenta aí. Se porventura alguém não te conhece, a gente quer expressar a nossa gratidão mesmo ter você aqui com a gente. A gente quer muito trazer pessoas para trabalhar comigo esse tema e melhor ainda, mulheres que têm trabalhado esse tema. Então acho que eu tenho uma expectativa muito positiva pela nossa conversa aqui, mas antes se apresenta. Sim, eu agradeço o convite, a confiança, a recepção calorosa aí. Meu nome é Linda Lee, eu sou descendente de coreanos, né? Sou segunda geração aqui, já nasci no Brasil, então sou brasileira, faço parte de uma comunidade de fé que foi fundada pelos imigrantes coreanos. E hoje a gente vive um momento de transição de gerações. Então, se você for visitar lá a nossa igreja, no domingo, você vai encontrar todas as atividades, inclusive os cultos, nas 2 línguas. Então, você tem cultos oferecidos em coreano e em português. Ali na igreja, eu sirvo como ministra, né, como responsável de alguns ministérios, como o de células, o de aconselhamento, eu trabalho com mulheres. A gente tem um grupo de jovens 30 a mais solteiros, que é um público novo aí, né, para quem as igrejas não têm olhado, mas precisam olhar. E o ministério aí, que eu acredito que seja o assunto nosso hoje nessa tarde, que é sobre a integração entre fé e trabalho, que é um assunto com o qual eu estou bastante envolvida, e que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com outra coisa que eu faço lá, que é missões urbanas, né? E aí eu acho que a ideia vai se contar como que as coisas se intersectam ali, né? Sim. Eu sou casada com o Fred, que você conheceu, e nós temos 3 filhos, a Isabela de 16, a Dani de 14 e o Matheus de 12. Tá, que bom, que bênção. Eu já fui algumas vezes na presbiteriana coreana, eu acho que uma que chamava Água Viva. Sei, lá em Perdizes. Já vi ali. Vocês mantêm aquela coisa do almoço, né? Eu lembro assim, que até o sorvete era coreano, eu ficava assim, era tudo assim, era tão legal. Tinha também o culto, mas quando eu fui, estava sendo traduzido. Tá. O irmão pregava em coreano e o outro não era cultos separados. Era a mesma celebração. E eu acho que toda a comunidade
estrangeira, tem vivido esse dilema, né? Isso. Porque já é a segunda ou a terceira. Isso. No seu caso já é a terceira, porque seus filhos estão lá. E eles já vivem imersos na cultura brasileira, né? Então, depois a gente vai falar outro dia sobre isso. Mas agora a gente vai falar sobre esse conceito de fé e trabalho. O Tim Keller escreveu tanto, né? Tanta gente trabalhou esse conceito. Eu tenho falado sobre essa espiritualidade transformadora, essa oportunidade, espiritualidade, empreendedorismo, perdão, transformador, que é essa possibilidade do empresário, seja ele micro ou grande, perceber a sua responsabilidade pastoral, espiritual e não religiosa sobre as pessoas. E aí eu vi você falando, e uma coisa que eu não ouvi muito bem, você pincelou quando eu te ouvi, mas foi o início, assim, qual foi o start? Por quê? A maioria das pessoas, elas, como você, que gostam de teologia e teu currículo aqui, ó, daria uns 15 minutos só lendo teu currículo aqui, e aí eu fiquei assim, cara, como que uma pessoa como você, vou usar a palavra escravo, mas não, você vai entender o que eu tô falando, não ficou escrava da liturgia, percebeu que o teu ministério não era só para dentro. Quando que essa chave virou e depois o 12-12? Então, esse início, assim, me deu uma curiosidade. Tá, ok. Isso foi há uns 10 anos, não, um pouco mais, uns 15, quase 15 anos atrás. Eu era responsável pelos jovens universitários, dali o grupo já estava crescendo, o pessoal já estava casando mais tarde, então a gente tinha um grupo grande, que a gente até começou a dividir ali por faixa etária, porque daí chegavam os de 17, mas a gente tinha os que estavam batendo nos 30, então a gente tinha o trabalho ali eclesiástico mesmo, dentro da igreja com esses jovens. E aí um dia um desses jovens, assim, muito querido, amava a Deus mesmo, muito fiel, falei, Linda, eu preciso conversar com você que eu tô em crise. Ok, vamos lá. E aí ele chegou e a pergunta que ele fez nessas palavras foi assim, olha, eu amo Jesus, eu creio no evangelho, passo o meu final de semana inteiro aqui na igreja servindo, estudando, adorando o Senhor. Quando chega a segunda-feira, eu não sei onde eu enfio o evangelho. Ele usou essa expressão. E essa crise sincera dele foi a virada de chave na minha relação com o Senhor, no meu modo de entender o ministério, a igreja, o reino e tudo mais. Então, eu pensei, bom, se eu passo a semana inteira preparando os estudos, a palavra, cuidando desse povo, mas segunda-feira ele não sabe o que ele faz com o que ele ouve no domingo, alguma coisa eu não tô fazendo direito. Alguma coisa a gente tá perdendo aí no meio do caminho. Então, foi a crise dele que provocou a minha crise. E aí eu comecei a me questionar, fui pro Senhor e eu pensei, alguém na história da humanidade, da história da igreja, já deve ter feito essa pergunta. Sim. Ou alguém, né? E aí, assim, eu te juro que eu dei um Google mesmo, sabe? E eu coloquei ali desse jeito, fé e trabalho, né? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o Movimento Lausanne. Então, tinha o conceito ali de business as mission, né? Tem essa rede temática dentro de Lausanne. E aí, eu entrei ali, fiquei assim, encantada, surpresa. Nunca tinha ouvido falar de Lausanne. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar tudo, mas assim, John Stott eu conhecia, lia, né? Mas eu não sabia desse movimento, não conhecia a história. E daí foi o que eu comecei a estudar, a investigar. Ao mesmo tempo, estava muito em alta naquela época o movimento paralelo, né, daí secular, que é o do Yunus, né, então o banqueiro dos pobres, então esse conceito de negócio social, de negócio com impacto, capitalismo consciente, tudo isso foi que surgiu também. A ideia do setor 2,5. Isso, e aí eu vi que tudo isso estava borbulhando exatamente naquele momento, né, Deus sabe o que ele faz no tempo dele. E aí a gente começou então a investigar, buscar, baixar material, correr atrás, comprar livros. Na época a gente não tinha nenhum livro em português que falava desse assunto, né? Eles estavam começando a ser traduzidos, estava começando a chegar, né? Tem uma organização que é a Open, que tem sede nos Estados Unidos, e aí eles já estão há muito tempo focados em preparar empresários e missionários somente para países da janela 1040, né? Foco em muçulmanos, e aí o fundador, que é o Patrick Lai, que agora ele
saiu ali do cargo, né, da presidência e outro assumiu. Ele já tinha trazido um material para o Brasil, procurando como que podia traduzir, que falava dessa questão ali, né, de fé e trabalho. E foi assim que começou. Então, a gente começou uma série de grupos de estudo na igreja, de todas as faixas etárias, jovens. E eu só falava disso. Em todo lugar que eu ia, eu falava disso. Gente, não dá. Não é. O reino de Deus é muito maior que as 4 paredes da igreja. Gente, peraí, tem uma coisa aqui que a gente tá deixando escapar. Quando você fala disso, de que cada empresário, cada empreendedor, ele é o pastor, ele é o sacerdote, né? Sim. No lugar ali, no ambiente onde Deus o colocou. É sobre isso, né? Então, eu entendo que há cerca de 15 anos atrás o que aconteceu não foi que a gente descobriu nada novo. Sim. A gente estava retomando aquilo que jamais podia ter se perdido, Sim. que é a nossa identidade primeira. Sim. Então, se eu entendi que eu sou discípulo, que eu sou sal e luz, em qualquer lugar que esteja, não pode ser estranho eu entender que no ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, as horas mais longas da nossa semana, eu não posso achar que é diferente, que é novo, que é novidade, eu ser desafiado a viver a minha fé ali naquele ambiente, né? Como que a minha identidade de discípulo de Cristo, de filho de Deus, como que isso se materializa, se expressa ali no meu trabalho, Sim. em todas as relações que o envolvem, né? Então, todos os stakeholders, fornecedores, clientes, os colaboradores, né? E tudo mais. Então, foi isso que a gente começou a fazer, a estudar sobre isso. E um desses grupos de estudo, ele foi, assim, ocasionalmente formado por empresários, né? Do ramo têxtil, ali membros da igreja, que já estavam no ramo há mais de 10 anos e tudo mais. E aí eles foram muito impactados com todo aquele conteúdo, o desafio dos valores do reino, em cada processo ali da etapa, inclusive da produção, né? E aí eles falaram, olha, a gente quer, eu quero viver isso, eu entendi, eu tenho que ser discípulo ali onde eu tô, mas a gente não sabe como fazer, esse negócio parece que funciona muito bem na teoria, mas na prática nunca vi, na prática eu vejo muitos desafios, e eu brinco, né, que eu não sou da área do business, né, eu sou formada em Direito, mas eu não exerci, né, eu sempre fiquei nesse meio aí da teologia, e eu falo que eu acho que Deus me colocou no meio desse povo todo dos empresários, porque o que eu entendo é de Bíblia. Então eu falei, bom, se Jesus está dizendo que é desse jeito, que tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, se ele está dizendo que através das nossas ações, dos nossos atos, o caráter do Pai tem que ser manifesto, se ele está dizendo que a vida dele em mim, que a gente ama e serve como ele fez, e ele amou, serviu, acolheu o marginalizado, né, sendo Deus, então isso precisa funcionar na prática. E aí foi nessa tecla que a gente bateu ali com insistência. E aí foi bem interessante, engraçado como que a coisa começou, porque daí um dos irmãos falou, então vamos abrir uma empresa para ver se esse negócio funciona mesmo na prática, porque você vai ver que não funciona. Foi um desafio, na verdade. E eu falei, então vamos abrir. E você vai ver que funciona. Quer dizer, tem que funcionar, porque se o senhor está dizendo que esse é o caminho, aí é nossa lição de casa fazer o negócio acontecer. Bem interessante isso, porque a gente, na caminhada, se deparou com alguns números, de fato, né? Porque no Brasil é um desafio. Você ser um empreendedor, você pequeno, médio empresário, né? As nossas leis trabalhistas, tributárias, elas são bem complicadas mesmo. Mas a gente viu, né, e acompanhei muitos empresários sendo desafiados, né, a entender que, olha, a matemática da coisa, ela funciona, ela fecha, só que não para manter o nível de vida que você tem hoje. Então, muitos empresários foram confrontados nesse sentido. Eu tenho que arrumar a minha empresa aqui, eu tenho que ajustar os ponteiros, tenho que regularizar o que não está regular, eu tenho que fazer a coisa aqui de outro jeito. Dá para fazer, mas aí talvez eu não vou poder continuar morando no condomínio onde eu moro, né? Vou ter que repensar. E foi isso que eu vi acontecer,
né, eles entenderem, se submeterem ao que eles viram, que, cara, para ficar nesse ramo, para tocar esse tipo de negócio e fazer do jeito que tem que ser feito, a gente tá falando aqui de pagar impostos, de registrar os funcionários, de cargas horárias justas, né, sem exploração, cumprindo a lei ali de fato. E no ambiente têxtil, que é onde mora o perigo em São Paulo, né? Mas se reorganizando, né, e outros que entenderam, cara, nesse ramo não vai dar. E aí fizeram aí uma transição de carreira. E tudo bem também, né? O que importa é isso, a gente entender o que é inegociável e ajustar a nossa vida a partir disso. É que a gente tem a mania de fazer o contrário. A gente tem a nossa vida e fica tentando ajustar Jesus a ela. E aí o negócio não Converter tem como Jesus, a nossa teologia, não tem como funcionar. E aí é que surgem essas teorias aí, né? Essas aberrações. Mas aí foi daí que então surgiu a empresa que chama 1212, que é uma referência a Romanos 12:12. A nossa igreja doca 12 por causa de Romanos 12. Fiquei sabendo. Então, assim, tamo ali. Então, a gente abriu a empresa, junta comercial, empresa mesmo, tudo certinho. Começamos com a proposta de oferecer um serviço que a gente chama de passadoria, que é a última etapa do processo da produção de roupa, que algumas empresas terceirizam, né? Então, a roupa chegava pronta, a gente cortava os fiapinhos, passava, ensacava, etiquetava, e aí esse então era um modelo de negócio. A gente optou por ele seguindo o conselho mesmo do pessoal que já estava no ramo, né? Porque é um modelo de negócio simples, investimento baixo, risco baixo, mas principalmente porque como ele não exigia uma qualificação profissional ali específica, a gente poderia fazer o que estava no nosso coração, que era dar oportunidade de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E daí que a gente já começa a ver a conexão, a intersecção aí, né? Entre aquele que tem no reino uma função ali de empresário, de empreendedor, e nem todo mundo tem. E você tem o outro, você tem um missionário mesmo ali, o cara da ONG, aquele que tá entrando na favela, aquele que, né, que tá cuidando, que tá trazendo para casa, que tá discipulando de segunda a sexta, né? E aí a gente viu então que essa empresa, ela podia ser o ponto de encontro desses dois trabalhos, desses dois tipos de dons e papéis ali no reino. Então, o empresário tocando a empresa e abrindo ali espaço dentro da sua empresa para acolher, né, para que o missionário pudesse encaminhar pessoas que estavam ali no processo de voltar para a sociedade, né? A gente está falando de pessoas com históricos bem complicados aí, diversos. E foi isso então que a 1212 fez, né? A gente vira e mexe os missionários aí, o pessoal da ONG ligava, lindo, tem uma pessoa aqui, tem uma vaga, né, para fulano, e aí a gente ia conversando, né, lógico que como empresa, ela precisa ser sustentável financeiramente. Sim. Então empresa é empresa, ONG é ONG, né, e a empresa precisa gerar lucro, ela precisa oferecer um serviço de qualidade, porque se ela não se sustenta, se ela não sobrevive, não tem como ela empregar ninguém. Então, não tem como você ter 100% do quadro de funcionários com um histórico de uma desestrutura emocional, psicológica, às vezes tem um acompanhamento diferente, mas dá para fazer, né, numa proporção aí que funciona, né? Sim, então esse é o começo lá da... Isso. E vamos dizer, como que você fazia essa entrevista? Qual era o critério, assim? Dependia muito do momento ou do estado de vulnerabilidade? Porque é o que você falou, como a gente está totalmente diferente do assistencialismo. É gerar na pessoa a oportunidade de emprego e ela vai ter que cumprir métricas normais, mas ela vai ser tratada com dignidade, muito diferente de outros lugares, ainda mais nesse lugar que vocês foram assim, abriram um negócio no ramo de escravidão, literalmente, né? Mas como que você conseguia dizer sim e não, assim, já que é tão difícil para você, mulher, mãe, saber falar, não, cara, agora não é hora desse, mas agora é hora desse, vamos investir, vale a pena. Sim. Então, essa é uma das partes que eu mais amo, assim, do reino, sabe? Esse reconhecimento de que não é sobre o que um ou outro faz, mas é sobre o que Deus faz através de membros diversos, de funções diversas, né? Então,
a gente deixava sob a responsabilidade da ONG, do missionário que cuida daquela pessoa. A gente conversava e dizia, olha, para nós, para a pessoa trabalhar, ela vai enfrentar uma carga horária, né, de trabalho desse jeito, né, porque muitas pessoas nunca trabalharam na vida. Então ela vai ter que entrar essa hora, sair aquela hora, esse é o serviço que ela vai fazer. A gente tem um período de experiência, de ajuste, ela pode vir ver se funciona para ela. Mas você, missionário, você, pastor, direto, né, no caso dessa pessoa, aí você precisa assumir o compromisso de que você vai estar acompanhando ela. Então, você precisa se certificar de que tem, de repente, né, se fosse o caso, que tem uma assistente social acompanhando a situação da família, que a pessoa está recebendo um tratamento psicológico, né, ou psiquiátrico, se for o caso, de você se certificar que ela está, de fato, sendo discipulada, que ela está pertencendo a uma comunidade, vai ter alguém cuidando dela. Então, você precisa cuidar dessa parte, esse é seu trabalho. Tá. Então era uma parceria clássica. É uma parceria, E aqui na empresa, assim, eu sei da condição daquela pessoa, eu vou amar ela e tudo, mas eu não vou fazer culto com ela aqui, eu não vou fazer estudo bíblico com ela aqui, né? Eu não vou sentar com ela pra fazer um aconselhamento. Assim, no horário do café, do almoço, claro que tinha um relacionamento. Mas aqui eu vou ensinar ela a trabalhar. E isso funcionou muito bem, porque você sabe, a gente teve um caso que ele tinha acabado de cumprir o período dele lá na Fundação Casa. Então ele nunca tinha trabalhado, tinha uma questão ali de várias passagens pela Fundação Casa desde a adolescência, e tinha esse missionário, essa organização que acompanhava ele desde muito tempo. Não é. Eu conheço bem os meninos lá. E aí eles me ligaram e falaram, o menino tá saindo, ele precisa de um emprego, ok, vamos testar. E aí ele chegou e foi muito legal, assim, tudo, de ver o que Deus estava fazendo na vida dele, poder participar, né? Ele era enorme, 18 anos, mas ele era assim, a mão dele era o triplo da minha. Imagina ele dobrando uma blusa feminina, assim, daquele tecido, né? De seda. E colocando assim, foram dezenas de tentativas, e a gente junto lá, né? A Érica, que era a gestora da 1212, uma paciência, assim, um amor, ensinando o menino. Ele pegou o jeito, viu? Ele pegou o jeito. Mas depois que ele ficou uns 6 meses com a gente, ele começou a ter umas crises, né? Porque tinha uma questão ali, que a mãe era usuária de drogas, e aí ela tinha voltado pra casa, e aí aquilo desestabilizou ele. E aí ele começou a responder com agressividade, chegou até a ameaçar uma outra colaboradora ali, aí ela veio reclamar. Então a gente teve essa situação. O que eu fiz? Liguei pro missionário que mandou ele pra gente. Ó, essa situação, você tá sabendo? Né? E aí ele falou, opa, vamos lá, vamos ver. Na verdade, isso que a mãe tinha voltado pra casa, e que isso que tinha desestabilizado ele, foi o missionário que me contou, né? Então, aí o missionário falou, Linda, vou fazer o seguinte, eu combinei com ele que a cada 15 dias eu vou pra aí, tal dia da semana, no horário do almoço dele, ele vai almoçar em 20 minutos e os outros 40 eu vou passar tempo com ele, discipulando, orando, e tem um espaço aí, né? Tem um espaço, pode vir. E aí o missionário vinha e fazia esse trabalho, então, com esse rapaz. Então, assim, é um trabalho de parceria. Muitas pessoas se mobilizando e sendo mobilizadas para cuidar daquela ovelha, né? Que Jesus tá cuidando ali, tá restaurando, né? Muito legal. E a história, né? Você vê a oportunidade, né? Essa paciência. Então, é legal a gente, entre aspas, separar os universos, porque foi o que você falou. A empresa tá ali com uma finalidade. A igreja clássica tá ali com a outra finalidade. Mas o valor cristão que você estipulou naquele ambiente de trabalho vai te fazer olhar para aquela pessoa não como um prestador de serviço, mas como um irmão que está precisando de uma oportunidade e que por conta da vida dele você vai ter que ter um pouco mais de paciência por conhecer o que ele viveu. E é muito que a gente fala muitas vezes assim, será que seu funcionário chegou, está trabalhando mal porque ele quer? Ou será que ele não está vivendo com dignidade mínima? Será que ele... Como é que consegue trabalhar alguém que deixou a criança sem um leite, ou sem luz, ou passou frio a noite inteira? Então, essa coisa não é ir lá e construir uma casa e dar uma coberta, mas em primeiro lugar, entender o universo, né? Quem é essa pessoa que serve aqui? E como é que foi de volta lá com esse irmão que te desafiou a fazer isso? Porque você viu
deu certo. E aí, como é que ficou depois que ele viu que deu certo? Ele teve que falar, agora... É isso mesmo. Mas agora, assim... agora já era. Mas não tem nem como contar, assim, nem em 2 dias inteiros, tudo que a gente viveu. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho desafiado os empresários. Porque você fala assim, né? Você tem pastor da igreja, missionário no campo lá com o projeto, e aí falta dinheiro. O que ele faz? Ele ora. Sim. Bota todo mundo para orar. Jejua. E ele confia que Deus é o provedor. E o empresário? Quando ele tá enfrentando uma crise na empresa dele, ele não ora. Ele não acha que Deus é o provedor. Da vida dele, da qual empresa. Banco tá com juros melhor. Exatamente. E o que a gente viveu foi isso. Como empresa, teve momentos que o negócio apertou. E o que a gente fez? A gente orou. Né? Porque a gente não é 2 pessoas em uma. Eu não sou né, o missionário na igreja e o empresário ali de segunda a sexta. Eu sou uma pessoa só. O Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que provê. E nós vivenciamos muito milagres, né? Assim, até a abertura... A escolha do local também, o pessoal fala, nossa, você tem que escrever um livro para contar a história da 12. Eu falei, em um volume não vai caber. De tantos milagres que a gente viveu, das interferências de Deus, né, das provisões dele, do cuidado. E a equipe toda viu e acompanhou isso. Sim. Então, assim, a gente foi muito impactado, trabalhado no nosso caráter e na nossa fé, no nosso entendimento, na nossa relação com o Senhor, né? Então, e é isso. E o povo tá aí. Eles, tá lá, tendo o que fazer agora. Agora não tem como tratar ninguém mal mais. Mas eu tava te contando alguns casos, porque a gente, graças a Deus, aqui tem vivido coisas bem pequenas, mas muito transformadoras, assim. Como um ajuste de visão melhora o ambiente de trabalho em 200 vezes. Por exemplo, tem uma pessoa que anda com a gente que está vivendo um momento de transição de carreira e tal, e ele quer dar mais responsabilidade para os seus gerentes do seu negócio, né? E aí, em vez de propor um treinamento só de subida de cargo, eu comecei a desafiá-lo a conhecer a história das pessoas. Cara, quem que você quer promover aqui? Eu quero promover a Linda. Então, antes de treiná-la, tira ela do ambiente de trabalho, toma café, conhece a realidade da casa, conhece a esposa, conhece os filhos, e a partir de um relacionamento mínimo de conhecer o coração da pessoa, você não vai treiná-la para o cargo, você vai treiná-la para a vida e não o objetivo primário, mas como resultado, você vai treiná-la para o cargo. E quando ela assumiu o cargo, você criou um ambiente já diferente, porque você não quer se ausentar da empresa. Então você não precisa de um gerente, você precisa de alguém que você confia. E você vai confiar em alguém que você nunca tomou um café? Que você só manda e ele faz? Aí você sai, e você não vai estar lá para mandar, ele não vai fazer. Então, por que você não inverte o jogo? Então, algumas vezes eu falei para grandes empresários assim, tem um desafio para vocês. Amanhã vocês chegam primeiro que todo mundo. E quando todos os funcionários chegarem, vocês já tenham colocado a mesa de café, vocês servem os seus funcionários. E vocês agradeçam por tudo que eles têm feito por vocês e oram por eles e falam alguma coisa para eles. E é um ajuste que muda o cenário, né? E nessas empresas que você puder citar, assim, qual um ajuste que você vê, assim, que um simples olhar de humanidade desses seus amigos, assim, que você viu que melhorou tanto a qualidade de vida da empresa quanto da qualidade de vida dele como o empreendedor, a leveza, os colaboradores, a vida, o ambiente, assim, alguma coisa que você acha que, ou mesmo da 1212, que você possa compartilhar, assim. Cada um ali no seu ambiente encontrou meio de ajustar, né? Então, alguns começaram a ter reuniões com os colaboradores, né, semanais, um tempo de conversa, de mesa, né? Outros procuraram algumas oficinas de costuras que prestavam serviço para eles, foram lá visitar e viram que precisava mexer na estrutura, precisava regularizar, precisava ser um ambiente de saúde, né? Um ambiente de dignidade. E eles mesmos investiram
né, na reforma, nos ajustes ali do espaço. Não era obrigação do empresário fazer isso, mas eles foram movidos. Porque, sabe, Daniel, eu entendo assim, que a nossa grande dificuldade, inclusive até esse papo todo que a gente tem hoje, vários movimentos, né, trazendo essa integração entre fé e trabalho, que eu falei, a gente está resgatando algo que nunca devia ter sido perdido. A gente está fazendo um movimento contrário, na verdade. Então, não é... É o centurião, é o centurião. Às vezes tem gente que fala assim, não, que papo é esse? Que novidade é essa? Que moda é essa? Não é moda. Né? A gente, tá misturando fé com trabalho, negócios com missão. Não tá misturando, a gente tá trazendo de volta a integralidade, a unidade, a integridade de algo que não era para ter sido dicotomizado, né? A gente usa essa palavra com a problemática da coisa. As pessoas não são meios para outros enriquecerem, né? É isso. Não era para ter separado. Então, assim, no final das contas, o propósito da nossa vida tem a ver com cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. É para isso que a gente tá aqui. E a vontade dele, ele falou, é salvar. Então, é sobre pessoas, é sobre relacionamentos. Então, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua profissão, a sua atuação profissional, se você é um empresário, é inconcebível que você que está buscando cumprir a vontade de Deus na Terra, que é salvar pessoas, que você não tenha um olhar para os seus colaboradores humano. Esse olhar de misericórdia, de pastoreio, de cuidado, de amor e serviço. Não dá para não ter. Mas a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu ser dono de empresa, ter um monte de colaborador, a gente conseguiu ser funcionário de uma empresa e ter colegas de trabalho e não conseguir olhar para aquela pessoa com o olhar do Pai. Não achar que aquela pessoa é alguém por quem também Cristo morreu naquela cruz e quem Deus quer resgatar. A gente conseguiu não olhar ela com esse olhar. Eu não sei como a gente consegue fazer isso, mas a gente... conseguimos bem, viu? Olha, eu vou te falar que a gente deu. E aí agora a gente fala, gente, mas a pessoa que você encontra todo dia, ela é o próximo. A Bíblia diz que isso é impossível, né? Amar a Deus e não amar o irmão é impossível. A gente conseguiu fazer o impossível. É isso aí. Exatamente. E aí quando você fala assim, a pessoa com quem você convive, aí você abre curso para empresário cristão, né? E, assim, com várias horas aula, com apostila para falar. Então, você sabe, a pessoa que você encontra de segunda a sexta no seu ambiente de trabalho é o próximo. Aquele para quem você tem que estender, né? E compartilhar graça. Aí o empresário cristão fala, nossa, que coisa legal. Aí você fala, gente, hoje a gente tá meio maluco, assim. Onde foi que a gente se perdeu ali? Dá um desespero, né? Mas assim, tudo bem, porque Deus, eu falo, Deus, ele é cheio de graça, né? A misericórdia dele se renova nessa manhã. Ele falou assim, tá tudo bem. Vocês bagunçaram tudo, mas vamos arrumar esse negócio. E essa é uma alegria do meu coração. De ver como ele tá arrumando isso ali no ambiente de trabalho. Né? Então, muitos movimentos legais aí surgindo, muita gente falando sobre isso. Graças a Deus. Sim, muita gente fazendo, né? Exatamente. Mais do que falando. Então, a gente deu vários exemplos antes aqui, quando a gente estava conversando. Mas eu falei brincando aqui, mas é interessante, principalmente para você que tem ensinado sobre isso, refletir que a pessoa que Jesus falou que tinha mais fé, maior fé de todas, não era um judeu, né? E nem estava pedindo nada para ela, estava pedindo uma coisa para o seu escravo. Então, talvez Jesus esteja nos ensinando alguma coisa, que por que a fé dele é grande? Primeiro, porque por escravo não se roga, né? Morreu, troca. Né? Segundo, de que ele tinha uma concepção de que Jesus era tão poderoso que ele poderia mandar só uma palavra, né? E ele tem a noção de que Jesus é poderoso porque ele também é. Então foi daí que ele... Não, fica tranquilo. Foi daí que ele surgiu. Ele surgiu da onde? O centurião... Ele começa falando assim, eu sou um homem de poder, eu mando e as pessoas obedecem, e Jesus é o Todo-Poderoso. Então, os empresários precisavam descobrir isso. Exatamente. Que eles têm poder sobre as pessoas. Isso. E que a vida, que o poder que eles têm sobre as pessoas, mal administrado, é do inferno. A gente não tem que também, né,
você errou. Não, você não errou. Você foi um agente do diabo na vida dessas pessoas. E é isso, já que ao contrário é um agente de Deus, então ao contrário é o que Jesus falou. E Jesus falou, opa, peraí. Como é que um cara que não é desse arraial, não tem a mesma fé, tem todo o poder, tá mandando alguém vir aqui pedir pro seu servo? Quem é? Quem é que... Há pessoas que duvidam dos seus próprios colaboradores, né? Então, Jesus sempre conversou sobre isso. A Bíblia sempre tratou sobre isso, embora no seu tempo, mas a gente tem padrões, né? De tratar com dignidade, não cobrar mais do que o devido. E o empresário cristão que não foi iluminado ainda, né? Por essa concepção, ele é um empresário para gerar riqueza. Ele não é um empresário para gerar transformação. O que talvez a sua experiência não é mais transcultural, em outros lugares, por exemplo, em alguns países da Europa, isso é uma conversa. Talvez o evangelho lá formou tanto uma cultura que o empresário não é um empresário só para riqueza. Ele é um gerador de recursos, ele é um gerador de empregos. E a última coisa que ele pensa é, eu vou ficar rico com isso. Mas o brasileiro, eu não sei o que aconteceu. Batemos com a cabeça. Então assim, ajuda nós, linda. Ajuda nós, dá uma palavra de sabedoria aí. Como que tem sido o seu pastoreio com esses empresários? Quando você chega numa empresa e o irmão tá lá, ele é um evangélico, mas você percebe que aquilo tá... Como é que você... Quais são as estratégias que você usa para iluminar ali? Você sabe que uma provocação que eu fiz muito nesses anos aí, que eu tenho falado sobre esse assunto em ambientes diferentes, e quando as pessoas me pedem, você pode dar uma mentoria, me ajudar aqui, né, eu me organizar, né, integrar a minha fé no lugar onde eu tô, porque cada trabalho tem as suas especificidades, seus desafios, né? Primeira pergunta que eu faço, a pergunta que eu tenho feito como provocação é: tudo bem pra você se Deus disser, fecha a empresa, a gente vai mudar aqui o negócio? Tudo bem pra você se Deus disser, sai da empresa onde você tá, que eu vou te colocar em outra? Tudo bem pra você? E aí porque tem que estar tudo bem. É por aí que começa. Aonde tá o meu coração, quem eu sirvo? Se eu sirvo a empresa, se eu sirvo o meu cargo, se eu sirvo o meu trabalho, é difícil a gente compreender quem é Senhor e submeter todas as coisas a Ele. Então começa por aí. Pelo senhorio de Cristo. Exatamente. Então a minha empresa, o meu cargo, o meu trabalho precisa estar a serviço de Jesus. Às vezes pode acontecer. Teve um jovem que uma vez me procurou, falou, nossa, e ele trabalhava em banco de investimento. Banco de investimento é um negócio... Só fala de dinheiro, né? Não tem outro... né? E assim, os horários, aquela coisa maluca. Ele falava assim, não, porque eu não consigo ter tempo com Deus, não consigo servir o reino, não consigo fazer nada, porque, né, várias vezes eu varo à noite na empresa, tudo. Assim, a maioria das pessoas que vem com esse papo desculpa. Tem tempo, mas não quer. Eu falei, ok, então vamos lá, me conta como que é a sua rotina. Aí ele foi descrevendo, eu acordo tal hora, a empresa... Eu falei, cara, você não tem tempo mesmo, assim, sua empresa é maluca. Ele dormia na empresa várias noites, era uma coisa bem insana, assim. Final de semana trabalhava. Aí ele falou, não é? Então, e aí eu não consigo, né, fazer tudo, ter tempo de oração, intimidade com o Senhor, servir o reino, e agora? Eu falei, agora você tem que sair da empresa onde troca você tá. De empresa. Troca de empresa. Mas é engraçado a reação das pessoas, porque isso não é uma opção para as pessoas. Elas preferem manter o que tá podre do que... Que assim, é o que eu tô, e aí eu fico pensando, eu entro em crise, é o crente, né? Fala, Jesus, agora vem aqui e abençoa de algum jeito, assim, me ajuda a ganhar uns pontos. Não é sobre isso. É sobre todo o coração, toda a alma, tudo que fizeres. Então, o ponto de partida precisa ser ajustado. Sim. Senhorio de Cristo. Exatamente. Eu falo, né, meu filho, ele ama mar, peixe, pesca, é um negócio bem maluco, assim, que em casa ninguém gosta de pesca, Fred não gosta de pesca. Já com 6, 7 anos ele gostava de assistir aqueles programas de pesca, sabe que a TV é um negócio parado, assim, é só... Tem graça ainda, tem um cara falando no fundo, porque não sei o que, tá. E ninguém entendia qual que era a graça da coisa, e até hoje ele ama pescar, é uma coisa interessante. Olha aí. Então ele tinha uns 10 anos, assim... Ele falou, mamãe, eu acho que eu sei o que eu quero que eu quero ser quando crescer. O que você quer ser? Eu quero ser mergulhador. Porque daí eu vou ficar no fundo do mar, vou ver todo tipo de peixe, vou... Aí eu falei, certo. Aí ele falou, eu posso. Aí assim, né, subiu um negócio aí, como mãe, né, falou, menino, mergulhador, vai viver do quê? E aquela coisa toda, aquela crise.
Mas assim, ele é meu filho, mas ele é filho de Deus antes, né? Eu não sei, se Deus quiser que ele seja mergulhador, Sim. quem sou eu para isso? É um recado importante para os pais quando a Olha gente aí, fala ó, desse libertador, negócio. hein? É, Atenção, da pessoal. expectativa que a gente deposita. Sim. O que a gente está ensinando para os nossos filhos sobre o senhorio de Cristo, sobre o trabalho. Exato. Mãe, Deus me chamou para fazer isso, mas não vai dar dinheiro. É o que o pai e a mãe falam. Mas Ou o pai força o filho. Exatamente. Eu tinha uma amiga que trabalhava com uma consultoria desses super ricos, Uhum. que era a responsabilidade dela era inserir as crianças no mundo de trabalho do pai. E as crianças não percebiam que eles iam para Israel, mas não era para passear, era para estudar tecnologia, porque a empresa do pai é tecnologia. Aí eles ficavam na Europa, mas não era para passear. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim, falei, cara, e quando essa criança percebe isso? Que a vida inteira dela, ela foi inserida de uma forma agressiva Sim. ao mundo de trabalho do pai. Alguém perguntou se ela queria, pelo menos. Mas você vê, Isso. mas tudo que eu construí, tá bom, mas e se não... Alguém já perguntou se é o que Deus tem pra mim? E os evangélicos mesmo, né? Exatamente. Não, é que nem o missionário que sustenta... Um rico que sustenta o missionário no campo, mas quando o filho dele quer fazer missão, não, meu filho não. Os outros é legal, mas meu filho não vai dar certo. A gente é maluco, a gente é muito incoerente. Vamos abrir uma igreja assim, só pros malucos? É que assim, eu também falo que tem vários tipos de maluquice. Tem umas maluquices, assim, que eu acho que o Senhor ri, mas tem outras que eu acho que não agrada, não. Então, eu acho que a gente tem que escolher as nossas maluquices. Sim. Essa da incoerência, eu acho que é do tipo que não agrada ao Senhor, né? Então... Não. Mas aí ele falou, eu posso ser mergulhador? Daí eu falei, filho, você sabe qual que é o seu propósito de vida aqui na Terra. Ele falou, eu sei, seu papai e mamãe sempre falam, amar Deus de todo coração, alma e entendimento, e amar o próximo. Eu falei, então, o que quer que você faça, você tem que cumprir esse propósito. Ele falou, tá bom, então, como que lá no fundo do mar eu vou amar Deus e vou amar o próximo? Ele que perguntou. Eu falei, então, essa é a sua lição de casa. Né? Se tiver jeito, vai, bota pra frente. Ele falou, mas eu acho que não dá, mãe. Eu falei, então, se não dá, você vai ter que pensar em outra profissão. Porque, entendeu? Não é sobre o recurso. A profissão. Né? É sobre o propósito primeiro. Por onde começa o negócio. E daí, o resto, todas as coisas submissas ao Senhor. Senhorio de Cristo. Tá, esse é o primeiro tema. Qual outro tema que você acha que é fundamental, assim, pro empresário que quer... Primeiro, a percepção de que o Senhor é o Senhor, que é com S maiúsculo, né? Não pode fazer igual o Pedro, falar não, Senhor, né? Porque Pedro fala isso pra Jesus, né? Não, Senhor. Não tem como falar não ser Senhor, mas Pedro conseguiu, né? E os nossos irmãos, a gente consegue também. Qual é um outro tema teológico, assim, que você acha que o empresário, o empreendedor, ele precisa mergulhar? Que é o desdobramento desse. Então, todas as coisas debaixo do senhorio do Senhor Jesus... E aí, qual que é a consequência necessária e natural? É o amor ao próximo. Então, a gente precisa organizar as nossas relações, todas elas, dentro do ambiente de trabalho. A gente fala dos stakeholders, né, que é tudo que está envolvido, todas as pessoas, todas as partes envolvidas. Mas eu acredito muito, você falou do empreendedorismo transformador, né? Que a gente precisa buscar entender como que o que eu faço, ou o produto que eu vendo, ou a empresa onde eu tô, como isso, por si, pode amar alguém. E aí a gente pode pensar na gestão da empresa, sim, né? O que mais eu posso aqui oferecer, estender para os colaboradores? Como que eu posso programar a reunião ali de vendas, ou, né, tanto para quando eu for vender, quanto para receber ali o cliente? Como que eu posso organizar aquela reunião de maneira que haja uma oportunidade? É o cafezinho. Sim. Intencionalmente. Então, são as pessoas que estão ali, vê-las como pessoas e intencionalmente buscar e criar oportunidades para poder servi-las, amá-las. Você citou o exemplo aí de montar a mesa de café, de oferecer... Quebrar, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, os benefícios que a gente pode trazer. E aí eu vou dar um passo além aí, que é algo com que eu tô muito envolvida hoje, que é quando a empresa, e que foi a 1212 também, né? Quando os empresários, quando aqueles que têm o poder de contratação, quando eles abrem a sua empresa para abraçar pessoas que vêm de um histórico de vulnerabilidade, aquela história de mesmo, ninguém vai querer contratar essa pessoa. Quando a gente pergunta, meu Deus, quem que vai querer te contratar? E aí eu acho que a igreja precisa dizer, eu vou te contratar, né? Então, a gente
Teve vários casos aí de pessoas que não conseguiam emprego por uma série de fatores, né? Preconceito, por causa da aparência, do trejeito, por causa do histórico dela, né? Ou o próprio histórico, né? Antecedentes criminais, o que quer que seja. E aí você vê, pô, ninguém quer contratar, né? Então, mas o que ninguém quer. É justamente por isso que a gente tá aqui, né? Exatamente, né? Exatamente. Exatamente, né? E aí, eu assim, aproveitando o gancho, né? Eu sou diretora na ONG Dignitate, a gente trabalha com a questão do tráfico de pessoas, né? Eu quero gravar com você só sobre isso depois. Só sobre isso, mas dá uma pincelada aí. Mas em maio, né, que foi o mês aí de prevenção contra o abuso infantil, a gente teve uma conferência internacional que foi organizada pela da Exodus Road, né, e aí foi lá no consulado americano, eu fui participar representando a Dignitate, uma organização, um evento fechado com as pessoas, várias autoridades ali, representantes da Polícia Federal, Ministério Público, outros consulados, e todos ali empenhados em amarrar os nós soltos que a gente tem aqui no Brasil para poder tornar mais eficaz esse combate ao tráfico, né? Para poder encontrar essas vítimas, desmantelar essas redes, enfim, né? De poder ser resposta para esse problema que é inadmissível. Né, uma pessoa ser explorada, uma criança ser explorada sexualmente, objetificada, isso é um problema inadmissível, né? E foi bem interessante porque eles trouxeram ali um rapaz que... A gente pode falar porque deu na mídia, foi matéria, né, jornalística, tudo, que ele foi resgatado nas Filipinas, ele foi traficado, um jovem, mas aí não foi para exploração sexual, mas de trabalho. Então, era uma rede lá que dava golpes monetários, né, através das redes sociais. E ele mexia com TI e tudo, e ele foi resgatado e trouxeram. 2 brasileiros foram resgatados nas Filipinas e um deles estava lá contando a história dele. Como que foi que ele chegou, tudo, né? Quando a gente fala do tráfico e da exploração, inclusive da violência doméstica, tem alguns fatores ali que tornam a pessoa mais vulnerável, né? Então, portanto, um alvo mais fácil, digamos assim, né? Dos criminosos, aliciadores, dos agressores, né? E sem dúvida alguma a questão financeira é uma delas, né? E não foi diferente com esse rapaz. Então, ele foi em busca, ele caiu num golpe, né, num engano, numa proposta mentirosa, criminosa, porque ele estava em busca de um emprego digno, que melhor, pagasse um trabalho, um salário decente, um salário digno, né? E a gente precisa, e os empresários cristãos, a gente precisa ser incomodado com esse tipo de realidade. Fala, cara, como que eu, como empresário cristão, posso impedir que mais um jovem caia nessa rede? Entendeu? Oferecendo um trabalho exatamente. Né? Um ambiente ali seguro, humano, sabe? E mais, aí em conversa lá na mesa com as procuradoras ali, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, a gente tava conversando e elas perguntaram, mas aí você faz o quê? Eu falei, não, eu sou da ONG e tal, a gente resgata e tal. E eu falei assim, mas a gente também tem uma empresa, né? E eu trabalho com empresários, tava falando dos empresários cristãos. Claro. Né? De uns que nem sabem que eu tava falando deles. Tá no combo. Não, e eu conheço muitos empresários, e a gente faz isso, a gente dá essa oportunidade de emprego. Então, essas pessoas que são resgatadas, que precisam recomeçar, por onde eu começo, né, esse recomeço? Eu preciso de um trabalho, eu preciso de autonomia financeira. Quem vai abrir essa porta para que essas pessoas tenham essa oportunidade? Tem que ser igreja, né? Tem que ser então, igreja. a igreja trabalha nas duas esferas, né? Tanto na prevenção, que esse menino não precisava ter passado por isso. Se houvesse alguns empresários cristãos iluminados perto dele. E tendo passado, agora ele também pode recomeçar se ele encontrar pessoas que... Então eu conheci pessoas que foram escravas, assim. Conheci crianças no estado do Belém que foram levadas e encontradas 10 anos depois. E tudo muito sutil, assim. Uma pessoa que chegou na cidade,
fez amizade, vou levar seu filho na padaria, pode? Sim. Nunca mais voltou. E aí eu conversei com eles. Então, assim, é bem o que você falou. É inadmissível, é tenebroso e não é uma pauta, né? Parece que os nossos irmãos, e nós, né? Nós como seres humanos, mas parece que o mundo empresarial, tantos coaches falando sobre tudo, eu quase não vejo-os falando sobre, peraí, vamos transformar a sociedade através, o que era normal, numa teologia mais clássica, né? Isso. Então você vai na Europa, eu ainda não estive na Ásia, mas na Europa, então, por exemplo, o Calvino, que eu tenho um apreço pelo Calvino. Você tem também, né? Você tem um apreço pelo Calvino ou não? Eu gosto muito dele, assim. Não conheci, né? A gente não se encontrou ainda. Mas quando eu descobri que ele teve uma influência ao ponto de mudar a taxa de juros de um país e trabalhar o senso de dignidade, então era uma pauta recorrente do Calvino, o ambiente social, comunitário, e nem os calvinistas falam disso. Então é o que me intriga, assim, porque parece que estava no combo de uma raiz teológica clássica a transformação social, que é aquilo que o Robson Cavalcante falava, né? Você conhece Lausanne, você deve ter ouvido o Robson, né? Que é aquela luz, assim. Nós não estamos trazendo o céu, quem redimiu tudo é Jesus, quem fez tudo é Jesus, mas é um apontamento, é uma direção, é uma gota, é uma luz, é uma faísca que seja, de expectativa do que é o reino. É a primeira impressão. Então, assim, o empresário, como você tem dito, e eu aqui, menor, assim, do que ainda não alcancei tanta coisa assim nessa sua direção, mas o pouco que eu vejo, o quanto que o empresário participa da transformação dos seus colaboradores, o tanto que aquilo traz dignidade para ele. Parece que agora ele pode deitar e falar, não, agora fez sentido. Agora eu entendi porque que Deus me deu, eu falo paróquia, né? Uma paróquia tão bonita, tão diversa, de pessoas tão habilidosas, tão genuínas, e que se der certo, a maioria deles não vão ficar comigo, porque eles cresceram. Sim. Eu não vou conseguir mais empregar todas as pessoas na linha de frente de produção, porque eles cresceram, eles estudaram. Então, assim, o nosso trabalho é como o de Jesus, né? É acreditar que o pescador, ele pode ser mais do que um pescador só. O Mateus pode ser mais do que um coletor de impostos. Então, e não necessariamente precisa deixar de ser para ser um discípulo. Uma das coisas, não sei se estou mudando de assunto, mas que me brilhou os olhos quando você falou, e eu gosto muito desse tema também, é a questão que você trabalhou a ideia do discípulo. Então você falou duas coisas que o empresário precisa ter: o senhorio de Cristo e o amor. Mas em algum momento eu vi você falando de uma forma tão bonita, assim. É difícil alguém me chamar a atenção falando de Jesus, assim, porque eu já ouvi tanta coisa, né? Mas você falou uma coisa tão bonita da vida do discípulo e o quão importante é a pessoa entender que ela é um discípulo, não um frequentador da religião. Como que isso vou melhorar a pergunta. Como que ser uma discípula de Jesus te fez ver tudo isso, assim? Como você se vê e como discípula, qual é a sua responsabilidade frente a tudo isso? Eu gosto de pensar que o discípulo, ele é uma réplica, né? Assim, ele tem a responsabilidade de zelar pelo nome que ele carrega. Porque o discípulo só é discípulo porque tem um mestre. Não existe um discípulo se não existe um mestre. Então é um termo, é uma existência condicionada. Né? Então você só tem um discípulo porque ele é discípulo, a palavra diz, né? Ele tá seguindo alguém, é de alguém. Comer poeira, né? Tem aquela ideia de comer poeira, né? Tá sempre atrás. Então ele é discípulo de alguém, senão essa palavra não faz sentido, né? E é por isso que eu entendo que o discípulo, ao mesmo tempo que ele tem que baixar a bola e saber que o limite dele é o mestre, é sobre o mestre,
né? O que o mestre diz, para onde o mestre está apontando. Não tem isso de eu inventar e ter ideias mirabolantes. Eu não dou conta, eu não subsisto. Né? E daí o senhorio e aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, o discípulo, ele conhece o seu mestre. Então, ele precisa ter a sensibilidade de encarar situações diversas e falar, cara, eu sei de uma pessoa que resolve esse negócio aqui. Esse é um problema que eu acho que o meu mestre não ficaria em paz. Não, o meu mestre não vai deixar esse negócio aqui. Então, assim, é isso, do coração alinhado com o coração do nosso Pai, com o coração do nosso Senhor. E aí, é por isso que eu digo, né, que esse discípulo que tá com o coração alinhado com o coração do Pai, como que ele chega na sua empresa, né, seja como o chefe ali, o gestor, ou como, enfim, com um funcionário que tem outros colegas de trabalho, e ele fica sabendo que tem alguém lá que tá passando uma necessidade, ou que tá tendo uma questão emocional, ou percebe que a pessoa tá faltando demais, ou vê que a pessoa, né, tem uma história ali. Como que ele não se sensibiliza? Como que ele não oferece uma oração? Como que ele não pensa, o que eu posso fazer para te servir, para cobrir isso que tá faltando para você hoje? Porque amanhã pode ser eu que precise, que você me cubra, né? Precise do... Como que ele consegue não... É porque o coração dele não tá alinhado, porque ele tá andando por conta. Entendeu? E aí ele vai escolhendo, isso aqui me interessa, isso aqui não interessa, isso aqui não, e, né? Quando você fala disso da paróquia, né? Eu achei fantástico isso, né? Isso que você tá fazendo, esse trabalho que você tá fazendo aqui na sua igreja. Mas você sabe que o conceito, dificilmente a gente vai falar sobre o que a gente tá falando aqui hoje em algum ambiente cristão e alguém vai falar, nossa, que coisa diferente, nunca ouvi... Assim, já ouviu, né? Você ouve sempre, né? Mas é porque dá trabalho, né? Aí precisa ser discípulo. É o sacrifício, eu vou precisar ajustar minha agenda, porque ir de casa para trabalho, da trabalho para casa, da casa para igreja, da igreja para, né, cumprir essa rota é fácil. Agora, sair dessa rota para falar, peraí, hoje eu tô separando um tempo aqui que eu vou encontrar ali aquela pessoa, vou tomar um café intencional, eu vou fazer uma visita na casa daquela pessoa, hoje eu vou... E aí a gente precisa entender que é isso, que a nossa vida precisa estar à disposição do que o Senhor quer fazer, e o que o Senhor quer fazer conhecer o coração salvar. Do mestre, né? Então a gente tem que estar empenhado em trabalhar para que a vontade do mestre se cumpra. Isso tem que ser a nossa vontade também. Essa é a nossa vocação. Exatamente. Dependendo da nossa função. Exatamente, Então, inclusive assim, no meio empresarial, de empreendedorismo também, a gente precisa tomar cuidado, porque não é sobre eu fazer uma oração na minha empresa, ou eu começar a dar bons benefícios para os meus funcionários e ficar esperando a bênção chegar, né, para Deus abençoar. Porque não é sobre sua empresa, é sobre o Senhor. Por isso que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, então, e se precisar fechar a empresa hoje e começar, e se precisar trocar, tá tudo bem? Tem que tá tudo bem. Porque não importa onde, o que quer que eu esteja fazendo, aqui eu preciso me certificar de que o meu coração está no devido lugar, de que eu entendi qual é a minha identidade e vocação, de que eu entendi que eu sou discípulo, porque isso daí não importa o ambiente que você tá, não importa qual o trabalho, qual a profissão, que país, isso não tem como mudar, né? É secundário, né? E tem uma coisa que você estava falando, eu pensei, é que Jesus olhou para os discípulos, falando ainda do discipulado, e ele creu que eles fariam obras maiores. E a maioria das pessoas pensam muito no poder, né? Então Jesus curou 1000, eu dou conta de curar 10.000. E eu faço uma leitura mais humana, normal desse texto. Para mim, era tão simples assim. Jesus transferiu todos os seus valores, como qualquer mestre da sua época fazia. Era essa coisa do discípulo presidia não só o ensino sistemático, mas o caráter. Então, alguns judeus diziam que o discípulo estava preocupado em conhecer o coração do seu mestre, não só a sua mente, que é um pouco diferente dos nossos dias. Mas enfim, Jesus olhou para os 12 e creu que eles fariam coisas maiores. Então, na minha lógica, era simples, como se Jesus estivesse pensando assim, se eu sozinho, né? Imagina 12. Então, 12 pessoas com o mesmo coração. Um é pescador, outro é coletor, o outro é médico. Tanto faz. Se eu sozinho. Isso. Então, eu sou carpinteiro. Você é médico, você é pescador, você é coletor. Então, são as profissões que a gente sabe que os discípulos tinham. E o Paulo, construtor. Pronto. Então, eu sozinho,
Agora, 12 ou 30 ou 70 ou 1000 com o mesmo espírito, eles vão realizar maiores obras. Isso é uma conta básica. Claro que vão, porque Jesus investiu o seu coração na vida dos discípulos. Então, o mestre não é só aquele que repete o discípulo, perdão. O discípulo não é só aquele que repete o que o mestre ensina, mas ele é aquele que representa o mestre. Quando Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Então isso significa o quê? Que qualquer reunião de 2 ou 3 é uma manifestação de Cristo? Não. Mas bastasse 2 ou 3 pessoas comprometidas com o reino de Deus, que a vontade de Deus fosse estabelecida. Por isso que esses dois, qualquer coisa que 2 ou 3 pessoas concordarem, em meu nome eu farei. Claro. Qualquer coisa com 2 ou 3 pessoas com o coração de Deus, é óbvio que Deus vai concordar, porque ele já tem o coração deles. Aí a gente pensa, junta 3 cabeçudo, que nunca se preocuparam com o reino de Deus, mas fizeram a prece antes, e eles estão, Deus não me responde, graças a Deus por isso. Sim. Então é sobre ter o coração de Jesus, né? Independente da a função que eu ocupo hoje. E isso me abençoou muito, assim, te ouvir. Posso pegar esse gancho aí? Vai, pega 3 ganchos. A 12 a gente começou prestando aquele serviço bem simples. Sim. Do ponto de vista financeiro, não era sustentável a empresa. Por quê? Porque a gente competia no mercado de extrema informalidade. Então, eu tinha um vizinho de porta que fazia a mesma coisa que eu fazia. Mas ele não tinha CNPJ, os funcionários dele trabalhavam até 10 da noite, aquela coisa. Dormiu na fábrica. Então, exatamente. Então, quando a gente fez a conta ali do plano de negócio, preparando a empresa, a gente chegou num valor que era 3 vezes maior que o valor de mercado. Aí você fala, que empresário vai pagar 3 vezes mais num serviço que é de ensacar? Quer dizer, mesmo que tenha um valor agregado, que a gente faça aquela coisa toda, valor social, não paga tem um limite, tem um limite. Então, o que a gente fez? A gente fez um plano de negócios híbrido. A gente falou, então, até quanto eu preciso para começar a empresa desse jeito e em quanto tempo eu preciso mudar o serviço que eu vendo ou o produto para poder ser financeiramente viável. E aí eram 3 anos de passadoria, e no ano 4 precisava começar a costurar, porque daí a costura, daí tem uma margem maior, aí é justificável, enfim, daí tem uma gama maior aí de possibilidades. E aí assim, então, e aí a pergunta foi essa, né? Quem é o empresário que vai pagar 3 vezes mais? Aí eu falei pros membros da equipe lá, do irmão que falou, não, então vamos ver se vai... Você que vai ter que mandar o serviço. E foi isso que aconteceu. Então Graças a gente começou sua vida, irmão. Com 3 empresários que se comprometeram a todo mês, cada um mandava um corte. Né? Então isso foi que permitiu que a empresa nascesse, né, e prosseguisse. Então eles fizeram esse compromisso. Então, várias histórias engraçadas do financeiro de um deles chamando no final do mês e falando, tenho 3 notas aqui 3 pagamentos para fazer do mesmo serviço, XX, 3X. Aí falou, tem que cortar o serviço, claro, né? Só que esse aqui não dá, era a gente, né? Claro. E ele falava, não, esse aqui vai manter, você tá louco, né? E a verdade é aquilo que eu falei, diluindo, não impacta tanto quem consegue pagar. E aí o gancho que eu queria fazer era esse, né? Da importância de... ninguém tá sendo chamado aqui para ser o empresário, o empreendedor, o super empresário, empreendedor cristão. Não existe isso no reino de Deus. É sobre ele, é sobre o Senhor, é sobre Jesus. Todo mundo aqui é tudo na mesma categoria, mas a gente precisa fazer junto. Então eu falo, os crentes precisavam se reunir mais, sim, para ouvir. Você tem que integrar fé e trabalho, ok. Tá, pra ontem. Tem que integrar não pode separar pra ontem, tá bom. Mas vamos reunir. Mas vamos reunir, vamos falar. Tem que integrar, amém, né? Você é discípulo, não pode ser separado, tá. Faz rápido. E aí os crentes precisavam se reunir pra criar, tornar viável essas estruturas. Porque às vezes você vai ter um ramo de negócio que pro cara cumprir os valores do reino ali, ele precisa de um parceiro, como a gente precisou. Precisar de alguém dizendo, eu não vou mandar o meu serviço pro seu vizinho de porta, porque ele tá explorando mão de obra. Eu vou mandar pra você. E fortalecer e fortificar essa rede, né? Para que a gente possa abraçar mais e mais pessoas. E eu tenho falado isso, os crentes têm que se reunir para estudar o óbvio, ok, amém, né?
e para mirabolar o reino, né, que é o que eu amo fazer, de falar coisas da vida prática, da segunda à sexta. Mas aí crente reúne e fica lá discutindo, porque a temperatura do ar-condicionado, tem esse bel na nossa igreja também? Porque tá Nem muito tem frio. não, tem, né? Quase não funciona lá agora. Já viu? Tá muito frio, tá muito quente. Se tá calor, tá calor. Diminui Não, o ar meu e Deus do aquela céu. coisa. Tá bom, gente. Mas assim, reúne e faz fofoca. Ah, não acredito. E- Coreano faz fofoca. Ah, não acredito. E o crente reúne E o pedido de oração do crente, eu cuido das células lá na igreja, eu falo. Porque eu falo, mas gente, tá 15 anos na célula, toda semana. Eu pedi de oração mesmo. Nem o pedido Sabe, de oração o muda. pedido de oração é porque eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Eu acho que tem célula, eu brinco. Eu falo, tem célula que eu acho que na hora que chegar na hora do pedido de oração, o Espírito Santo fala, tá bom, gente, fui, eu já sei o pedido de oração. Já Você sei, já há gente. 15 anos, agora já tô indo embora. Não tem condição, né? Sim. É a mesma coisa. É mesmo. E não vai. Por quê? Porque não consegue olhar pro próximo. Uhum. O coração não tá alinhado com o coração do Senhor. Mas Paulo viveu isso, né? Você estava falando. Eu tenho por mim que quando Paulo disse assim, ó, eu queria conversar com vocês coisas mais profundas. Eu tenho essa sensação às vezes, assim. Não que eu seja profundo, mas às vezes dá uma vontade de... Cara, cansou, né, meu? Uhum. É sério que a gente realmente precisa de uma igreja organizada, onde tudo tem que dar certo para garantir que a pessoa fique. Meu Deus, a gente não dava conta nem de ser multidão no tempo de Jesus, muito menos discípulo. Uhum. Porque até a multidão era desorganizada, ninguém não tinha ar-condicionado, ninguém parava para ele falar, Sim. a criança não parava de chorar, nem tinha sala. Uhum. Então, eu acho que nem ser um seguidor distante de Jesus nós seríamos, quanto menos discípulos Sim. que querem ouvir, que, como João, que querem ouvir seu coração. Uhum. E é desesperador, mas ao mesmo tempo é o que Deus está nos dando pro nosso tempo, né? Uhum. Então você vai ter que repetir 50 mil vezes a mesma coisa, com o mesmo amor, e você vai ver coisas acontecendo. Sim, com Que certeza. a maioria das vezes a gente vê menos, né? A gente vê mais coisas não acontecendo, quem tá na linha de frente. Mas Deus também tem te dado muitos testemunhos, né? Tem te Muitos. usado em muitos lugares. Então, você estava falando, eu já pensei em várias coisas que a gente pode fazer por aqui. E começa nesse ambiente da educação mesmo, não tem jeito. Não tem Isso. como o cara chegar lá, mudar a empresa dele sem saber explicar por que ele tá fazendo aquilo. Isso. Mas Trabalhar. a gente tem que ir caminhando pro fim de hoje, porque quando eu te escutei, eu já separei essa questão do seu trabalho com a ONG em outra caixinha, porque eu quero muito que a gente falar só sobre isso, essa questão da exploração, do tráfico e o que você puder falar, porque muita coisa é sigilo. Mas caminhando aqui pro fim, primeiro, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Alguma coisa aí? Eu quero. Vai, não acredito, ela quer. Perder a oportunidade. Eu quero ouvir. Eu não ligo. O último aqui tem Não, assim, pra 2 horas, fechar, eu tava pra assim, fechar. vamos lá, 2 horas pra mim é tranquilo. Pra fechar. É que nesse momento tá acontecendo um projeto, um piloto de um projeto, que a gente tem uma equipe aí, uma turma, elaborando, o projeto ainda não nasceu, né? Mas a gente está elaborando uma plataforma para conectar empresários com ONGs, nesse sentido da empregabilidade. Pela experiência da 1212, a gente entendeu que não é também tão simples, não é romântico. Não é. Então, não é assim, você vai lá na rua, evangeliza o cara, pega ele e traz pra dentro da empresa. Não. São pessoas, né? Sim. Então, de novo, olhar pra pessoa. Então, tem a sua complexidade, tem o cuidado aí integral. E aí, o que a gente quer fazer é isso. É trabalhar indicadores, protocolos, né, ferramentas para que mais empresários possam falar, cara, eu também consigo aqui abrir uma vaga na minha empresa. Como que eu faço aqui? Ajudar os empresários nisso e ajudar as ONGs também, que falam, eu tenho pessoas aqui, elas precisam de autonomia financeira. Tá. Ó, a gente tem uma turma de empresários aqui. Quantos Isso aqui é são? uma rede. E trabalhar, potencializar o que eles já fazem, esse cuidado integral, com responsabilidade, com o máximo que a gente puder fazer, para conectar isso e ver o reino, esse aspecto do reino de Deus acontecendo ali nessa temática do trabalho, né? Tá. E tá acontecendo isso nesse momento, uma turma de mulheres, inclusive da Passarela Alternativa, em parceria com a Passarela Alternativa e outras organizações ali, mulheres que estão recebendo um curso, um treinamento para poderem ser encaminhadas para uma vaga de emprego aí que está garantida
para elas, se elas terminarem o curso. A gente já está em projeto, em conversa com uma rede de restaurantes, que também vai dar oportunidade de emprego. Restaurante é nossa praia, hein? Restaurante é nossa praia, hein? Isso, com o histórico aí do sistema penal. E aí a gente está com esses pilotos para entender, para desenhar o projeto, para trabalhar. E é isso que eu queria falar. Que bênção. Eu não vou falar o que eu ia falar, porque tá bom já. Porque é isso aí. Vamos lá, porque é por isso aí que a gente tá vivendo. Isso aí é o ambiente. Criar essa ponte entre esses dois universos distantes, né? Porque o cara da ONG é o cara da ONG. Se ele fosse empresário, ele seria empresário. E o empresário é empresário. Senão ele seria o cara da ONG. Então, assim, é a gente criar essa ponte, literalmente, esse diálogo entre esses universos. E ensinar os dois, não porque a gente só tem o que ensinar, mas ensinar a como eles se aproximarem de uma forma mais sadia. Isso. Para que não haja... Porque assim, o empresário que vai entrar nesse negócio, ele tem que saber do risco. Porque se ele acha que também vai ser todos... vão entrar aqui, vão agradecer pela oportunidade. Esquece. Com certeza. Essa pessoa precisa de cuidado, precisa de muitas outras coisas. Mas, benção, porque tá aí alguma coisa que a gente pode fazer junto. Vamos lá. Vou gastar minha energia aqui, senão alguém rouba minha ideia. Osmar, pega pra mim a canequinha que tá dentro desse móvel linda. Bom, vou te agradecendo aqui, até deixar o episódio no horário bacana, até porque a gente temos muito mais que conversar em outro momento. E é o seguinte, pode aqui. Ficou com vergonha de passar na frente da câmera. E aqui é o seguinte, eu vou te dar um presentinho te devendo outro. Porque eu sempre dou a caneca com o café. Mas hoje eu não consegui pegar o café, porque tem um irmão na nossa igreja que ele moe na hora. Só que eu não sei, bati com a cabeça, esqueci de pedir. Então, assim, porque eu sempre dou café moído no dia. Então, assim, é uma benção. E essa canequinha aqui é pra você lembrar de tomar um cafezinho lá nas suas reuniões, com os empresários, com as ONGs. E lembrar que a gente tá aqui como parceiro já desse projeto, dessa coisa que tá fluindo no seu coração. E aí a gente tem um quadro só aqui, né? Que é o 2 Minutos para o Mundo. Que é essa ideia de que todo mundo carrega uma mensagem. Eu acredito muito nisso. E Deus, se tivesse dado uma oportunidade para alguém, eu acho que não daria mais do que 2 minutos, porque é muito, né? Para o mundo inteiro assistir, o mundo inteiro. Então, qual seria a mensagem, assim, se Deus parasse todas as telas, acordasse quem estava dormindo, e todo mundo ia ficar online agora. A Linda ia falar para o mundo inteiro o que flui, assim, o que você acha que você não deixaria de dizer para o mundo. 2 minutos para o mundo. 2 minutos para o mundo. Tudo que você fizer, faça por amor a Deus. Se falta conhecimento e entendimento desse amor, receba dele. E recebendo, ame todos os que você puder amar. E saiba que para fazer isso de maneira eficaz e com o poder devido, não dá para fazer sozinho. Então procure os que vão amar a Deus e amar todos os que podem ser amados junto com você. Acho que essa é a mensagem. Uma bênção. Obrigado. Obrigado, sim. Espero em Deus que eu vou mandar esse episódio para um monte de amigo, pequeno, médio, grande, gigante, tamanho da galáxia, porque eu creio nisso, assim, sempre criei, você também, e muitos amigos conosco, né? Isso é animador, né? Tipo Brasília, a gente não dá uma... Oh, Senhor, obrigado. É quase, eu gosto de sauna, sou um velho. Agora é quase indo numa sauna, assim, obrigado, Senhor. Que dia foi aquele de Lausanne na minha vida? Eu ficava chorando, assim, Senhor. Então, assim, que Deus possa encher o teu coração de esperança. Amém. Que não te falte nada para viver o propósito de Deus para sua vida. E que você saiba que aqui em Santo André, no ABC, temos braços para isso aí. Principalmente na área do restaurante. Quando você falou restaurante, eu falei, eita, Senhor, eu sou um presbiteriano pentecostal. Eu sou um presbiteriano que não deu certo, um batista que batiza criança. Eu sou complexo. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Que alegria viver esse dia. Espero que tenha sido bom pro seu coração. E se você não é empresário, seja um discípulo, né? Isso que a Linda falou, um seguidor, um conhecedor do coração de Jesus, mais do que saber o que ele falava. Ter certeza de que você faria exatamente o que ele faria se ele estivesse no seu lugar, seja na sua escola, na sua empresa, na sua casa, no seu bairro,
começado o tratamento com o seu porteiro, que é um homem tão simpático, né? Nossa, o Francisco lá no meu condomínio, ele guarda as encomendas pra mim, quando eu chego ele me avisa, eu fico assim, Francisco é muito legal, a gente virou amigo do Francisco, Carol, segue ele no Instagram, Carol, é demais, é isso aí, sejamos uma benção, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui com mais proposições, é isso aí, pessoal, uma salva de palmas. É isso aí, linda. Que coisa linda, né?